Bem-vindos ao podcast Duas Direções. Eu sou o Moutinho. Eu sou o Souto. E pior que o Diogo, são mesmo dois. Juntos somos os fundadores da Vice Automotive. Somos dois entusiastas que acham que percebem de carros. Esperamos que gostem e sigam-nos para não perderem nenhum episódio. Até já. Estamos aqui outra vez para dar o nosso parecer, que nós não nos cansamos de falar. Nós tanto falamos e foi isso que nos levou a criar o podcast. Portanto, cá estamos outra vez. Qual é o tema hoje? O tema hoje, o grande tema hoje é as viaturas usadas. Nós como intervenientes no ramo do mercado automóvel e principalmente das viaturas usadas, achamos que temos aqui algumas opiniões e factos que gostávamos de partilhar, dicas também, e portanto vai ser o tema que vamos abordar hoje. Deixem já o vosso like e o vosso comentário para dar aquela forcinha, e aproveitem para nesse comentário dizerem também se é este tipo de abordagem que gostam. Não me canso de dizer, este podcast é suposto ser guiado por vocês, porque nós estamos à vontade de falar todo tipo de temas, nem que envolva a respectiva pesquisa, mas o que nós queremos é a interação e, como já disse na introdução, isto é suposto ser um ponto de contacto convosco, por isso toda a vossa ajuda é bem-vinda. E vamos direto ao tema. Tema sensível hoje. É sensível ou não, depende. É sensível e de opinião. Vai muito da opinião, porque nós temos bem frisados, principalmente em Portugal, acho que é uma coisa que se nota muito através de falar com as pessoas. Há muita adversão ainda a comprar um carro usado, e ao mesmo tempo também há quem, eu nunca vou comprar um carro novo, nunca vou ser capaz de comprar um carro novo, até porque às vezes as condições financeiras também não são as mais favoráveis. Muito de extremos, se calhar. Acho que estamos num local desses mesmos extremos. E nós acabamos por tentar vir aqui desmistificar essa questão como dois vendedores, obviamente. Temos o interesse comercial de vender, mas acreditamos piamente nos produtos que temos e damos a garantia deles, e não é por acaso. Confiamos e acreditamos que pode ser uma via muito válida para quem procura ou o seu primeiro carro ou já o seu segundo, terceiro ou o que for. E portanto, se calhar íamos diretos às questões. Devemos comprar um carro usado? O que é que tu achas? Em que circunstâncias é que uma pessoa deve ponderar um carro usado? Portanto, logo a minha opinião é logo muito, muito paralela à tua, não é? Portanto, para mim faz sentido comprar carro usado, e o que vos quero dizer é que lá está, há muitas coisas que temos que ter em atenção. Portanto, para mim faz sentido logo pelo simples facto de termos uma vantagem, que é a depreciação do automóvel, porque já sabemos, e principalmente em Portugal, temos uma carga fiscal elevada. Quando estamos a comprar um carro novo, uma grande parte do valor que damos pelo carro é impostos, e portanto a partir do momento em que o carro sai do stand, ou seja, no dia seguinte, a desvalorização é logo enorme. Portanto, temos logo uma grande porcentagem do carro que fica perdida, porque pronto, temos os impostos, ISBs, IUCs, IVAs e não sei o quê, não é? E portanto, alguns desses impostos continuam a existir no mercado dos usados, mas claro que sobre um valor de base inferior, não é? E portanto, em termos percentuais, idênticos àquilo que é novo, mas depois no valor, não é? No líquido, sai-nos mais em conta. E portanto, para mim faz sentido comprar um carro usado logo por essa razão. E portanto, temos os seminovos e os usados, não é? Sim, se bem que a diferença aí se calhar é muito ténue, varia muito da tal opinião. O que é que difere um seminovo de um usado? Em certos casos acaba por ser relativo. Eu acho que o seminovo nasceu porque havia a necessidade de o fabricante vender muitos carros que tem, que são os carros da demo, os carros da estrutura, de andarem as viaturas de cortesia e tudo mais, de conseguirem vendê-las como novas, não é? E portanto chamam-lhe o seminovo, que é um carro que tem a priori uma idade reduzida, portanto tem menos de um ano certamente, ou anda ali em linha,
tem também poucos quilómetros e, portanto, é vendido pelo concessionário oficial e, portanto, chamam-lhe um seminovo. É um carro que já tem a sua depreciação, é um carro que já não paga tantos impostos e abriu aqui um novo leque de oportunidades para quem vende viaturas novas, de ter um segmento paralelo e uma componente que acrescentava volume de negócio à estrutura. Portanto, também temos um segmento muito interessante que são os carros clássicos. Portanto, os carros clássicos acabam por estar aqui presentes no setor dos usados e que muita gente pretende adquirir e, portanto, é a única via fazível, não é? Possível. Temos também aqueles carros que já não são produzidos, mas que acabam por ser ícones ou um modelo ideal para muitas pessoas e, portanto, muitas pessoas pensam, um dia gostava de ter aquele carro, hoje não tenho a possibilidade de o comprar e quando chegam à altura da sua vida em que têm essa possibilidade, gostariam de ter o carro e, portanto, a única solução aí é única e exclusivamente recorrer ao usado. Portanto, há várias razões pela qual eu acredito que comprar um carro usado é uma boa escolha, é uma opção válida. Não sei se concordas. Sim, concordo. Principalmente nesses carros de interesse acaba por ser um tema que podemos com facilidade arrumar, porque todos esses carros com interesse histórico, obviamente ninguém os consegue comprar novos, quanto muito aquelas empresas de super restauro que levam o carro ao osso e restauram até o último parafuso e aí talvez estejam a adquirir um carro como novo, mas nunca é obviamente um carro novo, um chassi novo 0 km. Em gamas mais altas agora até temos alguns retrofits, portanto algumas empresas que são especializadas em pegar os restomods. Os restomods, exatamente, portanto eles pegam em carros clássicos, restauram-nos e dão-lhes um novo chassi, uma nova vida e vendem-no mesmo como novo, portanto conseguem homologar o carro como sendo novo, ok? E portanto isso também é algo em paralelo, por exemplo, a esta necessidade. A Singer, que pega nos Porsche nos antigos 911, se calhar é um bom exemplo disso, ou são carcaças obviamente bem antigas, já com os seus 30, 40, 50 anos, se calhar alguns, mas é um modelo de negócio e a marca faz a homologação dos modelos, neste caso é nos Estados Unidos, como viaturas novas, tem mesmo uma marca e um modelo, neste caso tem por exemplo o Singer DLS, que é o mais conhecido, e aí sim acaba por ser um chassi velho, vendido como efetivamente novo. E eles agora também foram um extra mile, não é? Portanto, eles agora até fazem versões full on carbono. Sim, esses agora estão num patamar, mas também o preço é correspondido, quando estás a falar já nas 7 figuras. Marcas que estão a surgir no mercado porque efetivamente há esta necessidade e se calhar para alguns consumidores fazia sentido adquirir esses carros. A única opção era o mercado de usados e pronto, aqui abre uma nova oportunidade que é vou vender exatamente este carro, mas agora dizendo que ele é novo, porque efetivamente foi restaurado, está a 100% novo como saísse de fábrica e abre aqui a oportunidade de quem há 20 ou 30 ou 40 anos atrás gostaria de ter aquele carro e de comprar novo e não podia, agora pode fazê-lo. E portanto são mercados complementares, não é? São mercados que existem ambos e que têm que existir. Sim, mas nesse mercado já não há um dos grandes fatores que é provavelmente a seguir ao preço o fator determinante na compra de um carro, que é a fiabilidade. Nem toda a gente anda atrás dos carros de corrida e que essa é a prioridade, é ir mais rápido. Não, a maior parte dos consumidores obviamente quer um carro de ponto A ao ponto B e que seja o mais fiável possível. E aí pergunto-te eu, que tu também és mais dessa área técnica, estamos a correr um risco assim tão grande ao comprar um carro usado a nível da fiabilidade e da sua manutenção? Excelente pergunta, e este é um dos temas que para mim faz todo o sentido, que é onde o problema surge, creio eu, para muitos clientes, que é vou comprar um carro usado, o carro já tem muitos quilómetros, já fez 100 ou 150 mil quilómetros na mão de outro dono, ou até mais do que portanto, dono que 90% dos casos é desconhecido, não é? Sim, 99 se calhar 99 dos casos, não é? Porque nós compramos carros, sabemos que o carro já mudou de registro 2, 3, 4 vezes, mas no limite conhecemos o último dono, o último proprietário. Difícil às vezes ter o conhecimento de todos os proprietários. Mas no fundo, dada a minha posição do setor automóvel
vir pela componente da manutenção e de estar mais no detalhe técnico, de perceber e de resolver problemas mecânicos e tudo mais em carros, percebo que isso para mim é uma vantagem ao invés de uma desvantagem. Porquê? Dou-te exemplos claros. Problemas com motores que quando são vendidos como novos, e no momento atual nós até temos alguns desses motores no mercado. Quando nós estamos a comprar a viatura é nova, ainda não tem provas dadas, o motor é novo, a plataforma é nova. Nós não sabemos. Claro que sim, temos o selo de qualidade da marca, temos o selo de garantia. Há marcas que são conhecidas pela fiabilidade, há outras marcas que, pronto, nem tanto, não é? Isso também isso é o que também define o preço da aquisição do carro, não é? Portanto, se nós tivermos uma marca que investe muito em ter coisas de qualidade, fiabilidade, vamos pagar um preço mais caro do que as marcas mais em conta do mercado. Mas, por exemplo, no momento temos alguns motores que vinham, ou seja, marcas que traziam motores com provas dadas. Dou o exemplo aqui do grupo PSA. Portanto, os motores Peugeot Citroën, os 1600 HDI e 1400 HDI eram motores de guerra, motores que temos inúmeros modelos destes fabricantes foram equipados com esse motor, andam nas estradas portuguesas ao dia de hoje e continuam a somar quilómetros. No entanto, para quem estiver um bocadinho mais por dentro da parte técnica, sabe que os motores que vieram substituir não é bem assim, não é? Portanto, estas marcas, e agora também associadas a um grupo maior, o grupo Stellantis, acabaram por introduzir um novo motor, uma nova plataforma, que é, por exemplo, o 1500 HDI, e o motor 1500 HDI, pronto, inicialmente achávamos, ok, vai ao sucessor do 1600 HDI, vai ser um ótimo motor, vai ser um excelente motor. O comprador comprou um modelo atrativo com aquela plataforma, e o que sabemos ao dia de hoje é que têm sido motores que dão muitos problemas, concretamente na parte da distribuição do motor. O motor parte, não é preciso fazer muitos quilómetros, à volta de 60, 80 mil quilómetros os motores já estão a partir, e pronto, estamos com um carro que, ok, assumindo ou não, sendo a reparação assumida ou não assumida pela marca, e isso também vai um bocado à parte da garantia e de prezar pela marca, e portanto a marca também não deixa que isso seja assim deixado de parte, não é? Portanto tem aqui alguma responsabilidade e tem que servir o cliente e arranjar uma solução, mas isto permite-nos perceber que quem compra no mercado usado e quem se vai ao dia de hoje informar sobre uma viatura que tem esse motor, se perguntar a alguém da área já lhe vão dizer, olha, esses motores é melhor não. Sim. Como esse, inúmeros, a combustível, a diesel ou a gasolina, e também os híbridos. Também os híbridos elétricos. Acabas por ter muitos motores que... porque isso depois acaba-nos por levar a um segmento desse próprio tema, que são os motores que saíram com alguns defeitos de fábrica, mas depois acabam com uma pequena manutenção, e muitas vezes estamos a falar de um recall assumido pela marca. E eu vou ser concreto já para posicionar aqui o assunto que eu quero dar, que são os motores N47 da BMW, que toda a gente conhece. 2000. Exatamente, os 2000 diesel, que toda a gente conhece como sendo bons motores, ponto e vírgula. Estamos a falar daqueles que equipam os 116, basicamente 16Ds, 18Ds, 20Ds, 23Ds, e são esses motores que tiveram os conhecidos problemas nas correntes de distribuição, por volta ali dos 100 mil até os 140 mil, mais coisa menos coisa em média. Estavam a dar esses problemas crónicos que levavam a substituições de motores completas, mas que no entanto muitos sofreram e sofrem recalls, em que a marca assume os custos dessa reparação, dessa substituição, e depois a partir daí temos um motor super fiável, que vê-se muitos exemplares deles com 200 e muitos mil quilómetros, 300 e muitos, alguns até 400, e continuam a andar, e isso não representou propriamente custos para o cliente. E agora quem os puder adquirir usados tem ali uma ótima plataforma com provas dadas, num segmento BMW obviamente superior, a um preço super atrativo. Sim, não teve custos diretos para o cliente, portanto não teve que pagar a fatura. Houve muitos clientes que tiveram, infelizmente. Sim, inicialmente, porquê? Porque depois estes processos também demoram o seu tempo. E, por exemplo, eu dou o exemplo aqui dos 1500 HDI, ainda não é uma questão resolvida. Portanto, ainda há aqui tema,
já há garantias de fábrica, já se está a conseguir fazer isso, mas há, por exemplo, dificuldades em obter motores. Okay? Há tanta procura, os modelos foram tão comercializados e esses motores estão a equipar tantas viaturas no mercado, não só os da marca Stellantis, outros também, outras marcas também têm este motor, e dou-vos o exemplo, por exemplo, Toyota usou esta plataforma em alguns modelos, e portanto depois torna difícil conseguir ter uma rápida resposta para o nosso problema e acabas por ficar com o carro imobilizado, ou seja, tu não tens um custo direto, mas tens o transtorno e tens que lidar com o facto de não teres o teu carro, não é? E para muitas empresas isso pode efetivamente representar um custo concreto. E para clientes, portanto, clientes empresas sim, que são afetadas diretamente por não terem as viaturas para fazer os seus serviços, seja da logística, entregas, o que for, transportes. Mas também a parte de eu enquanto cliente compro o carro tem um problema e depois quanto tempo é que demoram a resolver, não é? Porque depois ficamos com o carro parado 1 mês, 2 meses, 3 meses e parece que nunca mais chega o dia de ter o carro. E portanto, aqui acho que é uma grande vantagem de quem compra usado, que é, primeiramente, o problema já há de ter sido resolvido ou já há de ter acontecido o tema, não é? O problema já pode ter acontecido na mão do antigo proprietário, já foi resolvido, já houve ou não o recall da marca. E tu também já tens mais informação, ou seja, já sabes o que é que vai correr bem ou mal. Uma vantagem nesse caso em concreto é que à partida será uma coisa que foi extremamente documentada e que o proprietário, por exemplo, que está a vender o carro ou o stand que está a vender o carro vai certamente frisar que é uma mais-valia do exemplar, levou um motor novo ou fez uma intervenção que leva que o motor esteja em estado como novo. Sim, e aqui estamos a falar de questões muito, muito, muito particulares, ok? Que dizem respeito apenas ao motor, mas há outras, ok? Há outras. Eu já conheci carros que tinham problemas crónicos, por exemplo, de rebentar airbags, ok? E não são coisas assim tão descabidas quanto isso. Porquê? Porque efetivamente são carros, são máquinas, há erros, portanto acontecem erros, o material por vezes também não está a ser... produzidos da melhor maneira ou porque há alguma lacuna ou porque há alguma dificuldade em obter materiais e há falhas também nas linhas de produção e tudo isto leva a que os carros tenham problemas e cada vez mais os carros têm mais tecnologia, têm mais sofisticação, ou seja, piora a parte dos problemas aparecerem e surgirem, porque há muito mais coisa para dar problemas. Muita mais coisa. Portanto, luzes no ecrã por causa de um airbag, tensor. Qualquer coisinha agora gera um erro, gera uma ida à concessão ou até imobiliza a viatura e obriga a um reboque obrigatoriamente. Todos os sistemas de antipoluição, portanto, filtros de partículas, os filtros, os depósitos e os sensores da AdBlue, portanto conheço inúmeros casos de carros a terem problemas com sensores e carros estes por vezes bastante recentes, em que o cliente compra o carro novo, o carro tem 30, 40, 50 mil quilómetros, por vezes o defeito começa logo desde o início e é muito difícil arranjar uma solução porque lá está, o carro é tão recente, a plataforma é tão recente, ainda não se conseguiu testar e ter solução para tudo e há outra coisa que é tudo o que seja a solução ou a maneira de conseguir arranjar uma solução, a priori no início sai sempre mais caro. Porque há pouca produção de peças, substituição, e portanto, tu até queres resolver o problema e só é preciso isto. Dou-te um exemplo claro. Já que estamos aqui a falar assim abertamente, dou-te um exemplo claro. Sensor de aproximação da anticolisão Mercedes. Portanto, equipado em vários modelos Mercedes. A leitura, o sensor que é responsável por ler a distância do carro da frente e para fazer uma travagem de emergência, avaria. Uhum. E a avaria aconteceu em quase todas as peças que devem ter sido produzidas e quase todos os carros que andam aí na rua, porque, por exemplo, ao dia de hoje queres ir buscar uma peça dessas e é difícil, não há fornecimento, tens que esperar, portanto a marca está a produzir. Desse género. Sim, a marca está a produzir e há de chegar daqui a X tempo. E vocês têm duas escolhas, que é, ou ficam com o carro imobilizado e têm que arranjar aí um carro de aluguer ou o que for, ou então tentam arranjar uma situação que pode não ser a mais ideal, que é andar com aquilo avariado ou andar com aquilo ali meio resolvido. E portanto também não transmite depois confiança para o cliente. E isso é as dores, muitas vezes, de ter também carros novos. Portanto,
o que eu quero explicar aqui, ou a minha opinião aqui é sempre um problema que pode ser visto dos dois lados. Portanto, um carro usado há vantagens e desvantagens. Um carro novo também tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E nesta parte, acho que... Não significa que um carro novo seja propriamente um mar de rosas sempre, em todos os casos, ainda que muitos dos custos estejam cobertos à partida, não quer dizer que depois fora de uma garantia vocês não venham a ter problemas. E o ponto que está aqui a tentar ser passado não é escolher uma equipa nem outra, mas é sim dizer que há muitas circunstâncias que um carro usado vos pode proporcionar mais tranquilidade e uma experiência de automóvel melhor. Sim, com isto não vos queremos dizer, e falaste bem, não é para tomar uma posição, ok? Eu acho que é uma opção que varia, consoante o consumidor. Portanto, há o consumidor mais orientado para comprar novo e o consumidor... Não há uma solução perfeita para aquele e que vai dar para o outro também. Sim, não? mas, Cada por caso exemplo, é um caso. Acredito que uma pessoa que tenha um budget, por exemplo, 30 mil euros, ok? Com 30 mil euros a comprar um carro novo, dificilmente consegue atingir, por exemplo, o patamar de comprar um carro alemão. Um carro, quando digo alemão, digo um Audi, um Mercedes, um BM, sim. Ou seja, com 30 mil euros novo, muito dificilmente vocês o compram, porque não há modelos e esse price range no mercado. Para aí têm que partir para outras marcas, marcas de segmentos mais baixos. Têm que abdicar por exemplo, da idade do carro ou da quilometragem. O que nem sempre não, estou a falar de novo, a comprar novo, não é? Portanto, com 30 mil euros, o que é que tu tens de oferta no mercado? E aí era agora onde eu ia, que é a parte de introduzir a solução do usado, não é? Porque se calhar com 30 mil euros, se calhar não. Vocês com 30 mil euros conseguem comprar um BMW com 5 anos, 6 anos, um Mercedes, um Audi, quem diz um BM diz qualquer outro carro. Da gama que procurem. Acabam por conseguir adquirir uma viatura com outra qualidade de construção, com outra classe. Outro aspecto, Outro aspecto, um carro também mais fiável, a priori, ok? E que se calhar já estava na vanguarda da tecnologia nesses tais 5 anos atrás, que se calhar essas marcas de segmento inferior só estão agora. Sim. Portanto, se calhar até nem no patamar da tecnologia vocês estão a perder. Se calhar até estão mais ou menos no mesmo. Depois essas marcas mais premium também trabalham normalmente equipamento de série superior, equipamento de série mais avançado. Na vanguarda. Porque, lá está, o preço permite-lhes adquirir esse tipo de features, enquanto que um carro de preço de gama de entrada, o mais baixo do mercado, aqueles carros mais baratos, começam sempre a vir com equipamento de série muito reduzido, e pronto, não têm a mesma oferta. Sejamos sinceros, não é comparável. E, portanto, muitas vezes, para mim, a decisão... e o meu conselho vai muito em linha com isso, que é quando um cliente me procura, ou um amigo ou um familiar, dizem, olha, tenho X dinheiro, quero comprar um carro. Pronto, a primeira pergunta que eu lhe faço é: o que é que tu idealizas, ou qual é que é a tua necessidade, não é? Para que é que tu queres o carro? É para ir de férias com a família? É para andar no dia a dia, para ir para o trabalho? Portanto, ou para curtir um fim de semana, por exemplo. Ou para curtir um fim de semana, ou para andar a dar porrada no carro, portanto um carro mais esportivo, e a partir daí, pronto, começamos a trabalhar numa solução. Sim, depois a segunda questão será se calhar o preço, quanto é que queres gastar, já se sabe mais ou menos que tipo de carro é que a pessoa espera, temos um price range, já podemos começar ali mais ou menos a delimitar que propostas é que podem ser feitas ou que opções é que estão perante o cliente. E depois temos o segundo grande tema do podcast, que nos leva a escolher uma opção ou nacional ou importada, porque em teoria vamos ter uma escolha maior e não é puxar a brasa aos importados com que nós trabalhamos, mas em teoria temos um leque de opções muito superior a um preço mais atrativo. Obviamente que acarreta outras responsabilidades e outras precauções a ter, implica ver o carro lá fora, dependendo se é presencialmente ou por videochamada, tem o seu risco, obviamente, como qualquer carro usado. Mas sim, tem essa vantagem, e é aí que eu queria discutir contigo se vamos
vamos estar melhor servidos com o importado ou com o nacional? Depende do segmento, depende da price range, o que é que tu achas? Acho que na verdade isso é uma componente real, a importação existe, tem as suas vantagens, mas acho que é muito semelhante àquilo que vínhamos a falar. Portanto, em termos de motorização, dentro da União Europeia a regra é a mesma, portanto os motores são todos iguais em termos de produção de emissões e tudo mais, por causa da legislação, e portanto nós já sabemos como é que são os motores, as provas que eles têm cá, e portanto ir comprar ou importar neste caso é muito idêntico e permite-nos efetivamente aumentar aqui o leque de oferta. Portanto, quando nós temos um certo carro, e aqui podemos se calhar falar de carros mais difíceis de encontrar, portanto carros mais específicos, se formos a considerar apenas os viaturas nacionais, por vezes temos tipo 4, 5 viaturas à venda no mercado, e portanto não permite ao cliente, ou às vezes o cliente não consegue efetivamente encontrar aquilo que pretende, seja um carro pintura azul interior bege, ou seja um carro branco com interior preto, seja no caso de um BMW ser um Paquem com a especificação não sei o quê, um AMG, a motorização Y ou X, e portanto tudo isto o importado ajuda bastante, porque permite-nos abrir o leque de oferta a toda a União Europeia, e portanto começamos a ver, não é? Começamos a selecionar carros que possam ter interesse para o cliente, e o cliente diz, pronto, olha, eu prefiro, apesar de ter até um exemplar em que às vezes a diferença de preço não é significativa, ok? Porque muitas vezes as pessoas associam o importado a conseguir comprar carros mais baratos, mas isso nem sempre é real, ok? Por vezes é uma questão até da própria spec, porque conseguimos encontrar aquilo que pretendemos. Na BMW, até dou um exemplo, aqui BMW, o exemplo de ter o exterior em azul e o interior em vermelho. Portanto, combinação que é raríssima em Portugal, mas que se vê muito lá fora, e há muitas pessoas que gostam dessa combinação e que pretendem adquirir um carro nessa ou uma dessas componentes, tanto o azul individualmente como o vermelho de interior individualmente não é digamos comum, portanto ou a combinação dos dois, ou cada um individualmente, ou quem diz isso diz por exemplo o Camel, aquela cor de telha, são coisas super raras de encontrar em Portugal. Portugal foi sempre conhecido por não ter as especificações mais malucas a nível de cores, estamos sempre ali muito dentro dos brancos, cinzentos e pretos. O mercado é 90% disso. Lá fora se calhar já não é bem assim, ou até mesmo que a proporção seja igual, como a quantidade é superior ao todo, vamos ter muito mais exemplares do que procuramos do que cá. Sim, e na verdade, para também alinhar-nos, o mercado dos usados existe, mas alguém já teve que comprar o carro novo, não é? Portanto, o carro já teve que ser especificado, já teve que ser comprado como novo, e só depois, mais tarde, é que venha a ser usado, não é? Portanto, o mercado usado existe porque existe o mercado novo, como é lógico. E, portanto, isto que tu falaste e bem, por exemplo, também temos muitas limitações em Portugal. Portanto, o fabricante permite configurar o carro de 30 mil maneiras, mas se calhar Portugal só seleciona algumas dessas opções para o mercado português, ok? Por vezes, carros com jantes mais baixas, mais pequenas, não é? E nunca te permite ter acesso a... Eu acho que lá fora acaba por ser os extremos, porque tu lá fora também és capaz de ver as especificações mais básicas de todas em carros, por exemplo, de maior gama, como um BMW ou um Mercedes. Tu és capaz de ver tipo série 1 com tampas nas jantes, é capaz de ver se calhar sem GPS até, por exemplo, já o modelo G, da série G do série 1, há carros desses sem GPS. Coisa que se calhar em Portugal nem é fazer. Em Portugal nem era uma hipótese quando as viaturas eram novas, se não estou em erro. Ou então lá está, mais uma vez, pacotes empresariais ou alguma coisa muito específica que prende depois o cliente a nível das suas opções. Sim, e acabam por também estar aqui associados a todas as limitações. Portanto, lá fora, códigos de cor até muito específicos que se calhar nunca chegam a Portugal porque acham que não fazem sentido, que não faz sentido, não vai ter vendas, e portanto não permitem que isto também tem muito a ver com as slots para depois produzir os carros. Portanto, um tema um bocado mais complexo do que aquilo que nós estamos aqui a querer apresentar,
Mas pronto, há inúmeras soluções. O mercado de importação ajuda-nos a colmatar as necessidades dos clientes. Portanto, depois também temos aqui o que dá muitas vendas de viaturas novas e que depois transporta essas viaturas para o mercado de usados, é as conhecidas RACs, portanto, renta-carros. Estes são os grossistas que mais carros compram. E normalmente, quando compram carros, compram todos iguais. Ok, a spec é mais ou menos a mesma, a cor é mais ou menos a mesma, as jantes é mais ou menos a mesma, ou seja, o preço é mais ou menos o mesmo, para depois alugar as viaturas e tudo mais. E estas viaturas, ao fim de 3, 4 anos, entram no mercado de usados, porque pronto, para eles já não têm interesse, já têm alguma quilometragem, o que faz sentido é vender a viatura e comprar uma nova. E nunca vemos especificações extravagantes, não é? Porque não faz sentido. Sim, e podemos ver, lá está, em Portugal as escolhas são sempre muito seguras, quase todas, um parque automóvel de uma renta-car é quase todo cinza, ou quase todo branco, ou, portanto é sempre muito... Os executivos são pretos. Exato, é sempre muito não há aquelas pinturas verdes, amarelas que às vezes um gajo vê aí, portanto torna alguns carros mais exclusivos, que depois, para alguns clientes que faz todo o sentido que o carro seja assim, temos mesmo que recorrer à importação. Tudo isto facilmente nos diz que não há uma escolha certa ou errada, há sim a maneira correta de abordar o mercado e abordar, neste caso, o carro que vocês forem ver, e há uma lista de precauções que deve ser seguida se quiserem, obviamente, fazer a compra mais segura possível. Obviamente que o histórico da viatura e das suas manutenções e sinistros é muito importante. Atualmente há variedíssimos meios para chegar até essa informação, sites na internet ou entidades mesmo que vos ajudam nisso. Agora qualquer entidade que também trate da importação é um dos documentos que vos dispõem, acaba por ser isso. Acho que é o mínimo. Hoje em dia é o mínimo das coisas a apresentar nesses negócios. Sim, porque estamos a falar de um passo grande, não é? Portanto, a compra de um carro é sempre um momento, é se calhar o segundo momento mais importante na vida das pessoas. A segunda compra, em termos monetários, não é? Sim, porque sim. A casa acaba por ser o grosso, não é? Mas depois o carro acaba por ser a segunda componente de peso económica. E portanto, para isso, qualquer stand automóvel, qualquer serviço de consultoria que se ponha à disposição do cliente, por norma, em viaturas importadas, vem sempre acompanhada destes relatórios de sinistros e de danos que o carro já tenha tido, porque nacionalmente nós também é mais fácil arranjar, mas importados há essa informação a circular, há empresas especializadas nisso, e ajuda-nos a descansar o cliente e a demonstrar que o carro teve uma vida sem sinistros, não há problemas, o preço é este, os quilómetros estão certos, portanto a escolha parece ser isso hoje em dia nós dizemos com toda a segurança e podemos apresentar com relativa facilidade essa lista e esse histórico. No entanto, o estigma dos nacionais versus os importados vem de uma altura em que isso não era tão fácil. Se calhar ali entre os anos 2000, nos anos 2000 e princípios de 2010, há ali uma zona cinzenta, se calhar até vem de antes, há uma zona cinzenta em que não é propriamente tão straightforward quanto isso a obter a informação da vida anterior do carro, e o que originou se calhar muitas quilometragens alteradas, como vocês sabem, muitos sinistros graves reparados, mal reparados, mas que trouxeram o carro à estrada de novo de forma insegura, e muita da desconfiança no mercado do usado vem daí, e nós sabemos que isso aconteceu efetivamente, e somos uma das entidades que está a lutar para que as unidades que sejam trazidas para Portugal não tenham absolutamente nada a ver com esse passado, e quero acreditar que muitas dessas intervenções já foram feitas e que agora não há assim tanta gente quanto isso nesses mercados mais sombrios. Sim, na altura em que nos encontramos com tanta digitalização, com tanta facilidade de obter dados e tudo mais, já é muito difícil que um cliente não tenha a informação e o histórico completo da viatura. Portanto, os quilómetros, garantir que os quilómetros são reais, garantir que o carro nunca teve um sinistro grave, hoje em dia é um must. Portanto, já não é uma coisa boa de se ter, eu acho que é já quase uma obrigatoriedade no momento deste mercado. Isso é imprescindível, porque
por vezes falamos de carros de 7 mil, 10 mil, 15 mil euros, mas também por vezes falamos de carros de 40, 50, 100 mil. E outra coisa que também vos podemos dizer, que para além de todo o histórico e de toda a manutenção estar associada ao processo do carro, de compra do carro, devem ter sempre cuidado de comprar o carro com algum parceiro técnico. Portanto, se não forem capazes de o ter, pedir a alguém que vos ajude no momento da compra, para perceber se o carro, num simples test drive, o barulho do motor e tudo mais, se o carro está ou não está conforme. E depois também garantirem que tem garantia. Portanto, aqui é redundância, desculpem, mas é mesmo isso, não é? Portanto, garantir que o carro, quando o compram, é de um sítio seguro e vocês têm garantia da viatura, ok? Se não for esse o caso, se estiverem numa compra de particular ou tudo mais, e se estiverem com todos estes pontos checados, estarem confiantes que o carro é sólido, pronto, tentem ao menos obter um preço mais em conta, porque efetivamente o carro não tem garantia. Portanto, se aparecer alguma surpresa, vocês estão mais bem preparados, digamos assim, porque conseguiram também comprar o carro a um preço mais baixo do que aquilo que normalmente se pratica. Sim, em teoria. Em teoria, sim. E agora que temos essa checklist todas as precauções, toda a informação, o que é que tu achas que o consumidor tem escolhido em Portugal nos últimos anos? Temos ido para os novos, temos ido mais para os usados, temos ido dentro dos usados mais nacionais, são mais importados. Vamos a factos, não é? Portanto, nós também fizemos aqui um pulo daquilo que é os dados da ACAP, portanto, da Associação Portuguesa de Automóveis. O que é certo é que o nosso parque automóvel tem vindo a envelhecer nos últimos anos. Portanto, no início nós tínhamos uma idade média, nos anos 2000, no início do século, do século XXI, tínhamos uma idade média a rondar ali os 7 anos, creio eu, 7, 8 anos foi isso que vimos, ou que vocês até estarão aí a ver. Reflete-se um bocado de um tempo de uma altura mais próspera, talvez? Uma altura mais próspera, antes da primeira grande crise, não é? Dali dos anos 2008, e também numa altura, se calhar, em que não haviam tantos carros por habitante. Porque neste momento, e se não me falha a memória, nós estamos em média com cerca de 670 carros por cada 1000 habitantes. Temos mais de 7 milhões de carros registrados ao momento em Portugal. E o nosso parque automóvel já envelheceu de 7 para quase o dobro. Portanto, anda perto dos 14 anos. 13 anos e qualquer coisa, em média, a idade média dos automóveis em Portugal. Isto dados referentes a 2022 ou 2023, desculpa. 2023. Sim, em 2023, 13,6 anos, penso que é o que foi estudado, e isso representa um aumento de 0,2% face ao ano de 2022. Portanto, nós acabamos por ter o parque automóvel a envelhecer, e outra coisa que também é interessante de ver é que uma grande parte das compras de novos em Portugal vêm das RAC. Portanto, eles representam, e eu até recebi agora do mês de maio, estive a ver esses dados, portanto, cerca de 60% das compras de viaturas ligeiras são de renta-cars, ok? No mês de maio. E em termos de números de produção e de emissão de matrículas pelo IRN, nós em Portugal, no ano de 2023, tivemos cerca de 40 e tal por cento dos carros a serem importados. Portanto, em 2022 o número aproxima dos 65%, ou seja, foram importadas 100 mil viaturas e matriculadas pouco mais de 170 mil, salvo erro, mas isso também tinha a ver com o Covid e com todas as dificuldades de produção e todas as dificuldades de entregas de viaturas novas. E não só com o Covid, também tivemos aquela alteração meio que espontânea do valor do ISV. O cálculo do ISV começou a ser diferente para viaturas mais velhas. Houve uma descida considerável de preço, e eu acho que isso trouxe a possibilidade de compra de carros de gama superior a muita gente, porque normalmente a gama superior também está associada a cilindradas superiores, e aí o imposto sobre veículos era absurdo há uns anos atrás. Não quer dizer que ainda não seja agora, porque ainda é, e é
que há quem diga que é ilegal, mas agora efetivamente está muito mais facilitada e ainda há uma disparidade entre os preços praticados em Portugal para os preços lá fora, o que implica e leva muita gente a fazer a importação dessas viaturas. Na questão da ilegalidade, quem o diz é mesmo a própria União Europeia, e sim, temos alguns temas ainda aí por resolver, mas pronto, efetivamente houve um crescimento, portanto em 2023 já se importou mais 5 mil viaturas do que em 2022, o que demonstra de facto que a baixa do ISV tem ajudado muito a que o cliente cada vez mais procure importação e todas as outras soluções que já vos enumerámos atrás. Portanto, eu acredito que Portugal ainda depende muito do mercado usado. Por uma questão também, acredito eu, da capacidade de compra, do poder de compra de cada contribuinte português. Porque sabemos que Portugal é um país precário, que ainda tem muitas dificuldades. O Covid também veio ainda atacar mais a nossa... O Covid veio estabelecer a diferença entre a classe baixa e a classe superior, não veio? Sim, veio um bocado que eliminar aqui a classe média com estas questões todas dos juros e dos empréstimos e não sei o que veio dificultar a vida para muitas pessoas. Mais a diferença entre ambas, sim, não é? O que fez com que a inflação disputasse e que cobrisse depois os salários mínimos começassem a se aproximar mais daquilo que era a classe média, principalmente portuguesa, não é? Portanto, as pessoas acabam por ter um produto mais caro, têm menos, ou recebem o mesmo ou até menos, e portanto perdem o seu poder de compra. E na solução isto vem corroborar estes dois pontos, não é? Vem-nos explicar o porquê do parque automóvel estar cada vez mais envelhecido e vem-nos também explicar o porquê de se calhar as pessoas procurarem mais o carro usado e a importação e tudo mais, porque são provavelmente situações mais económicas e mais à medida da carteira dos clientes. O que é 100% válido. Não, acho que há muito mais a explorar no carro usado, porque às vezes até se quiserem pela componente ambiental, pelo facto de poderem prolongar a vida de um carro em vez de ele ir para a sucata, agora sim, depois envelhece o parque automóvel, e especialmente para quem já passou algum tempo lá fora, é notória a diferença entre, sei lá, por exemplo, não diria Espanha, porque Espanha ainda é uma realidade minimamente parecida à nossa, mas vais ter a França, a Alemanha, por aí, a idade do parque deles é muito mais também, jovem. Sim, mas eu acho que aí também é uma questão cultural, que é, Portugal, se calhar o português também procura um carro mais robusto, mais, por exemplo, eu acho que nós vemos mais carros de gamas superiores na estrada, o que depois os torna mais antigos. Porquê? Porque as pessoas têm a capacidade de os comprar quando eles são mais velhos. Isso é verdade. Os centros urbanos da Europa, por exemplo, Paris, Barcelona, Madrid, por aí fora, vê-se muita baixa, apesar dos carros serem novos ou recentes, vê-se muita baixa gama, muito satisfactos. Sim, eu acho. De teor mais para o económico do que propriamente gamas altas de... A sensação que eu tenho quando visito outros países é mesmo essa, não é? Portanto, vejo carros recentes, mas sempre modelos ou marcas mais comuns, e em Portugal vê-se sempre um Mercedes, um BM, um Audi, portanto um Jaguar, ou seja, estamos aqui com marcas um bocadinho mais premium, e daí se calhar o porquê de depois termos um parque automóvel mais antigo, porque depois também as pessoas acabam por investir tanto dinheiro que depois tentam amortizar o carro em mais anos, e o carro também dura. O outro ponto que também falaste e que é interessante trazer aqui para os dados da importação é a baixa do ISV nas altas cilindradas, que foi onde teve o maior impacto, e que para nós, por exemplo, petroletes e malta dos carros, fez com que muita gente e muitos amigos nossos, e nós vemos isto também a acontecer, nós também o fazemos, que é, vamos lá fora comprar um bom carro, um M3, um S63, um M4 e não sei o quê, o que antigamente pagava 20 ou 25 mil euros de importação, agora paga se calhar 10 ou 12, não é? E portanto o que não era anteriormente possível, hoje em dia passa a ser possível, e portanto ir buscar um Porsche, ir buscar um carro de topo para usufruir é-nos mais barato ir buscar lá fora do que estar propriamente a comprar. E o que é interessante em relação a isso é que o mercado português teima em não acompanhar. O carro importado, a grande quantidade de carros importados que chegam ao território nacional
vão até se calhar em alguns casos estabelecer preços superiores ao que já tínhamos, porque ao invés de estarmos a ver uma descida de preços considerável no mercado usados, estamos a ver uma estagnação, o que é um bocado incompreensível tendo em conta a taxa de importação altíssima que temos vindo a ver. O que seria se calhar de esperar era uma baixa, porque estamos a introduzir carros a preços muito mais competitivos, mas o que é certo é que o mercado português tem estado sólido já pelo menos nos últimos 2 a 3 anos, sem grandes novidades de que vai baixar no futuro próximo. Portanto, para quem está a comprar ou importar, acho que ainda está bem seguro do seu investimento. Sim, nesses carros mais caros nós vemos claramente uma grande diferença. Portanto, onde eu há um bocado vos falava que nem sempre a diferença de preço é a razão pela qual se importa um carro versus comprar nacional, porque há muita oferta a nível nacional, neste tipo de carros, por vezes a oferta não é assim tanta e o preço é mesmo diferente, é um descalabro. Sim, portanto, mas o meu ponto é quando essa diferença de preço, essa poupança existe, porque o carro é comprado a um preço muito mais vantajoso lá fora e mesmo com o ISV em cima a margem existe. No entanto, esse carro, se chegar ao mercado, se não for um carro para uso particular e chegar ao mercado, vai estar ao mesmo preço ou mais, porque lá está, mais uma vez, compramos talvez uma unidade melhor, com quilometragem melhor, com uma especificação melhor, e estabelece um preço superior, por exemplo, ao preço mais barato, ou à média dos preços mais acessíveis, o que faz com que o mercado estagne ao invés de baixar. Sim, portanto depois também tem a ver um bocadinho com o risco, com a questão de serem carros mais caros, e portanto não há tanta predisposição de ir buscar esses carros, ou não tanta gente que procura isso. Portanto, há aqui algumas questões também que nós não conseguimos ter factos para corroborar as nossas opiniões e aquilo que nós achamos. Portanto, isto é meramente a nossa opinião, mas sim, notamos isso. Depois tens o reverso da medalha, que nos carros que saem mais em Portugal, vou dar o exemplo talvez, sei lá, Renault Clios ou Peugeot 208, por aí fora, como são carros que têm tanta saída em Portugal e já foram introduzidos tantos no mercado, a margem é significativamente inferior, a menos que estejamos a falar de uma versão especial de algum, ou equipamento especial de algum desses. Quando estás a falar dos modelos de Clios base ou 208 base, nesses segmentos a importação já não apresenta uma margem tão superior, porque já há tantos introduzidos no mercado que o preço é obrigado a baixar. O que não acontece. Exato. No que eu estava a dizer. Hoje em dia há tantas pessoas a comercializar automóveis e a importar automóveis que depois o mercado português ou se ajusta ou então é mesmo nesses casos tem que ser a morte, não é? E portanto sim, a importação acaba por ter aqui um peso interessante naquilo que é o mundo automóvel e o setor automóvel português. E segundo os dados da ACAP vemos mesmo isso, portanto é cerca de 50%, representa cerca de 50% daquilo que é a produção de novas matrículas em Portugal, o que, ok, há alguns carros com 6 meses, 1 ano, porque é o mínimo para não ser importado como novo, mas pronto, mas é uma solução que cada vez mais os clientes procuram. E nesta questão, só para a última nota, por o mercado português nem sempre se ajustar, nós também conhecemos alguns casos de pessoas que compram carros novos lá fora e importam para Portugal porque é mais vantajoso. Continua a ser mais vantajoso porque a diferença é tão considerável quanto isso. O mercado português não consegue acompanhar, possivelmente por uma questão de impostos. Sim, os impostos a carga fiscal é de tal maneira elevada que os stands não têm como baixar o preço. Portanto, as vantagens competitivas perante o estrangeiro são quase nulas. É aquelas vantagens da proximidade e relação com o cliente e pouco mais. Campanhas, por vezes as campanhas de viaturas novas ou feiras de seminovos, pronto, tem aí alguma vantagem, mas mesmo assim é difícil sempre competir com o mercado dos usados. Em alguns casos o ISV chega a ser 50 mil euros, 60 mil euros em carros de muito mais valor, e quanto a isso é simplesmente injustificável. Mas pronto, vocês já têm toda a informação do vosso lado, já sabem os quês todos, ou quase todos. Qualquer dúvida que tenham e se estiverem a procurar alguma viatura, nós estamos disponíveis.
Disponham os vossos pontos de vista também nos comentários. Qualquer tipo de pergunta em relação a compras concretas ou a viaturas concretas que estejam à procura, nós estamos aqui. Visitem também o nosso stock, o nosso site, temos lá muitas coisas boas, e vemos no próximo, basicamente. Obrigado.